O que é o TOC? Transtorno obsessivo compulsivo. Quais são os principais sintomas? Qual é a causa do TOC? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí galera, tudo bem? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Para você que ainda não conhece o meu canal, muito prazer, meu nome é Vinícius Matsambacher e eu sou o dono desse canal aqui, Diário de um Evangelista, na qual eu falo sobre Jesus, sobre fé racional, fé inteligente e dúvidas em geral sobre a existência de Deus. E um tempo atrás eu fiz um vídeo falando, sobre a minha luta contra o TOC, porque afinal sou portador do transtorno obsessivo compulsivo, tenho sintomas aí desde os meus 5 anos de idade, hoje eu tenho 25 anos. E eu fiz um vídeo falando como eu enxergo Deus nisso, como eu enxergo a força, a capacitação de Deus na minha vida através disso. E eu recebi muitos e muitos comentários, perguntas, pedidos de ajuda, tanto no Instagram, o tanto de mensagem que eu recebia pedindo ajuda, de agradecimento por esse vídeo que ajudou, foi algo que eu não conseguia nem contar, eu fiquei muito grato em poder estar ajudando essas pessoas. No YouTube também são milhares e milhares de comentários, as pessoas perguntando como eu venci certa coisa, se eu já passei por aquilo, se eu já passei por assado, se eu já tive toque religioso. Tendo em vista esse número tão grande de comentários, de feedbacks positivos, eu decidi fazer um vídeo hoje explicando o que é o transtorno obsessivo compulsivo com a perspectiva de alguém que sofre disso. Então eu acho que nada melhor do que alguém que tem o transtorno para poder falar o que de fato ele é. Bom, como eu falei antes, eu tenho TOC, vejo sintomas do TOC na minha vida desde meus 5 anos de idade, quando eu lembro de tocar no sofá, na parede, e eu lembro que vinha uma agonia em mim, eu tinha que lavar a mão, eu lavava a mão, depois eu não podia tocar nada, eu tocava, eu tinha que lavar a mão de novo, às vezes lavava a mão ali 10 vezes em menos de 1 hora. Lembro ali, nos meus 7 anos, eu decorando as matérias que eu tinha do dia ali na primeira série, eu tinha que decorar, e quando eu colocava os livros na mochila, eu abria a mochila para verificar se tinha colocado certinho, fechava, depois eu abria a mochila de novo para verificar. Lembro de vezes que eu deixava os bonequinhos na minha prateleira tudo certinho, não podia entortar. Se acontecesse qualquer coisinha com eles eu ficava super angustiado, irritado. Quando a empregada ia limpar eu via que eles estavam diferentes e eu me estressava. Lembro de, um pouco mais pra frente, eu lembro que os jogos que eu jogava no videogame, na hora de salvar o jogo pra tu não perder o progresso, eu lembro que eu salvava várias vezes seguidas o jogo ali com medo de que talvez ele não fosse salvo e o progresso fosse perdido. Enfim, mais pra frente na minha adolescência, ali nas provas ali do ensino médio, eu ficava lendo e repetindo enunciado diversas vezes, mesmo tendo estudado e sabendo a resposta da pergunta. Parece que eu tinha que ler e reler o enunciado várias vezes, às vezes eu não conseguia acabar a prova, sendo que eu sabia o conteúdo da prova toda, eu era um bom aluno, e acabava o tempo da prova, eu não tinha feito todas as questões, porque eu ficava lendo e relendo os enunciados por uma agonia, que é a obsessão do TOC, eu já vou falar disso mais pra frente. E acabava que eu tirava às vezes 5 numa prova que eu podia ter tirado 10, daí depois daquilo vinha a culpa, vinha uma angústia, eu chorava. Enfim, já passei por tudo que é tipo de sintoma do TOC, desde de sintomas um pouco mais na mente, até de sintomas um pouco mais práticos, esses de lavar a mão, deixar as coisas retas. Então eu fico muito feliz em poder hoje fazer um vídeo falando sobre isso, porque afinal hoje eu estou muito bem. Hoje eu tenho 25 anos, já eu conquistei aí grandes projetos na minha vida, já tenho 2 formações, sou gerente de uma das maiores empresas do Brasil e tenho diversos outros projetos, ou seja, o TOC, que é um transtorno muito incapacitante, hoje eu vejo que eu fui um vitorioso sobre isso e eu quero poder compartilhar aqui o que é esse transtorno e mais pra frente fazer um vídeo de como vencer ele com aquilo que eu apliquei na minha vida para vencer. Então, sem mais delongas, o que é esse transtorno obsessivo compulsivo, o TOC? Como o próprio nome já diz, é um transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, é um transtorno que envolve uma obsessão e uma compulsão. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui em como essa obsessão e compulsão podem ser enxergadas de maneira bem clara. Vamos trazer aqui o exemplo de lavar a mão que eu falei lá no início. Digamos, agora na época de pandemia, um bom momento para falar disso. Imagina então que você saiu na rua e tocou num corrimão. E uma pessoa normal vai querer levar a mão e tal, e uma pessoa que talvez tem TOC, aquilo tocou no corrimão, vai gerar uma ansiedade muito grande nela. E na mente dela, meu Deus, eu preciso lavar a mão, senão eu vou pegar coronavírus, a minha família toda vai pegar coronavírus, começa a dar uma ansiedade. E ela vai lá correndo no primeiro banheiro, vai lá e lava a mão, ou passa um monte de álcool. No momento seguinte, digamos que ela toca na perna dela, mas se a calça estivesse infectada, eu preciso lavar minha mão, e daí ela passa álcool, lava a mão, enfim.
e alivia a ansiedade quando faz isso. O que é isso? Esse medo, né, de quando ela tocou no corrimão, meu Deus, infectei minha mão, vou contaminar outras pessoas, isso é o que se chama de obsessão, é um pensamento obsessivo. Vem um medo involuntário na mente da pessoa, vem um medo, um pensamento irracional até, eu diria. Então vem esse pensamento de que, meu Deus, porque eu toquei naquele corrimão, porque eu toquei na minha calça, a minha mão vai poder ter sido infectada, eu vou poder infectar outras pessoas, talvez meus pais vão morrer por causa da minha culpa. Então vem um pensamento, um medo, né, algo assim que dá muita agonia e ansiedade, que é chamado de pensamento obsessivo, obsessão. Só que é claro que a pessoa que tem o toque, isso não é tão claro, ela não consegue realmente discernir esse pensamento, vem meio que misturado com uma ansiedade, uma agonia, e tudo que a pessoa quer é se libertar daquilo. Se você que está assistindo tem toque, você está me entendendo muito bem agora. E aí o que acontece? Esse pensamento obsessivo que eu falei vai gerar uma ansiedade grande na pessoa, meu Deus, eu preciso lavar a mão, então ela vai lá e lava a mão, ela vai lá e passa álcool, sei lá, ela sana esse medo, e no momento que ela faz isso, ufa, passou a ansiedade. Isso é a compulsão. É o ato que você faz para sanar a ansiedade do pensamento obsessivo, da obsessão. Tá certo? Por isso que é o transtorno obsessivo compulsivo, porque ele é um transtorno na qual as pessoas elas vão ter um pensamento obsessivo, uma certa obsessão que vai gerar ansiedade e vai levar ela a fazer uma certa compulsão para sanar essa ansiedade. Isso é o toque. É claro que existe outros tipos de toque, outras maneiras que o toque se manifesta que não fica tão claro assim a compulsão que a gente faz para sanar a obsessão. Por exemplo, o toque religioso, né, que envolve mais pensamentos, toques que tem mais a ver com o pensamento em si. Por exemplo, um sintoma do toque que eu lutei muito, foi acho que um dos que eu mais sofri na minha adolescência, até poucos anos atrás, e ainda luto, que é a questão de indecisões. Você tem duas opções na sua mente para decidir, sei lá, o carro X, o carro B, ou não sei, ir pro cinema ou ir passear num parque, e aquilo gera uma dúvida, e daí eu fico pensando em todas as possibilidades que eu escolher tal decisão, todas as possibilidades de eu escolher tal decisão. E eu fico ali pensando nas possibilidades, pensando, e aquilo me paralisa, eu não consigo decidir, porque se eu escolher essa, talvez eu pense que a outra seria melhor, se eu escolher essa. E aí às vezes eu ficava 2 horas pensando, agoniado, e enfim. Não tem uma compulsão tão clara assim como lavar a mão que eu falei. Mas a própria compulsão, nesse caso, seria o próprio fato de você ficar pensando, calculando as possibilidades de uma decisão ou outra, né? Mas a origem é a mesma, é uma obsessão, é um medo, né? Que nesse caso que eu falei pode ser tido como exemplo, sei lá, o medo de tomar a decisão errada, o medo de tomar a decisão imperfeita. Para isso eu fico pensando muito nas possibilidades. Tá? Mas no geral o toque sim, ele tem obsessão e compulsão. Alguns exemplos vai ficar um pouco mais difícil de enxergar essa compulsão que a gente faz para sanar a obsessão. E esse toque, esse transtorno que eu estava explicando agora, ele parece ser algo assim muito incomum, mas eu acho que é interessante falar aqui que ele atinge cerca de 2% da população brasileira e a população mundial também. No Brasil existem cerca de 4 milhões de pessoas que lutam com o toque. Ou seja, se você que está vendo esse vídeo e tem toque, saiba que você não está sozinho, tem muitas pessoas que sofrem com isso. E se você que não tem toque está assistindo esse vídeo, se você conhece alguém que tem, por favor, mande esse vídeo para essa pessoa, que pode ser que isso seja de grande ajuda para ela também. E Vinícius, eu queria saber agora qual que é a causa do toque, né? Porque, beleza, eu sei o que é o toque, mas, cara, é um transtorno tão maluco, tão irracional. É óbvio que uma pessoa não vai ficar intencionalmente, sei lá, racionalmente pensando que se ela tocou em algo ali, ela adquiriu corona, vai matar todo mundo. Ou sei lá, como eu quando era pequeno, tocava no sofá e tinha que lavar a mão por achar que, sei lá, minha mão tava infectada, suja. Né? Claro, Vinícius, que às vezes não existe a decisão certa, não existe a decisão perfeita, né? É algo tão irracional. O que causa isso? Né? Por que certas pessoas têm o toque? Bom, não existe uma causa definida, uma causa certa. Na verdade, os estudiosos, os cientistas, eles ainda não identificaram uma causa exata para o toque e ainda não existe uma identificação certa para cada pessoa. Por exemplo, aquela pessoa que tem toque, não, o que causou foi isso. Não existe uma definição certa. Existem possibilidades do que causa o toque. E as possibilidades podem ser genética, você herda isso dos seus pais, de algum familiar, né? Então pode ser hereditário, né? Genético, essa é a primeira opção. Segunda opção é que pode ser biológico, né? Tem a ver com a formação do seu cérebro. Cientistas eles estudaram o cérebro das pessoas que têm toque e eles percebem que existem algumas atividades que são mais intensas no cérebro das pessoas que têm toque em certas regiões do cérebro do que em outras que não têm toque. Existem umas diferentes atividades no cérebro, né? Eles fazem isso através do mapeamento ali, que é um pouco diferente das pessoas que têm toque ou não, mas também não dá pra dizer que é totalmente biológico, né? A formação do cérebro. Não, é apenas uma possibilidade. E a terceira possibilidade seriam fatores externos, né? Fatores ambientais, por exemplo, um trauma,
alguma dor muito grande, algum acidente e até mesmo doenças estreptocópicas, acho que é assim que se fala, né, causadas por estreptococcus, que podem afetar o cérebro e vir a causar o toque. Mas lembrando que isso é uma possibilidade, não quer dizer que se a pessoa teve uma doença ela vai ter toque ou teve um trauma, não. Até porque a gente vê, 20 pessoas tiveram o mesmo trauma, mas essas 20 pessoas não vão ter toque, às vezes uma vai ter toque, às vezes, né? Então, por quê? Bom, estudando um pouco mais sobre isso, eu vejo que na verdade é um conjunto de todos esses fatores que eu falei. Não dá pra falar que é um, que é outro, na verdade é um conjunto de todos. Porque, por exemplo, se a gente pensa em fatores externos, um trauma, 100 pessoas podem passar pelo mesmo trauma e nenhuma delas apresentar toque. Então não dá pra dizer que é aquele trauma que causou. Mas às vezes uma pessoa passou por um trauma e começou a apresentar sintomas do toque depois daquilo. Tá certo? Então eu acho que existe uma combinação desses 3 fatores. Por exemplo, ela já tem uma predisposição genética, que quando ela for submetida a um certo trauma, ela vai desenvolver o toque. Ela já tem uma predisposição neurofisiológica, biológica, que quando ela for submetida a uma certa doença, ela vá a ter sintomas do toque. Mas não é que um certo trauma ou uma certa doença ocasione o toque, não. É uma combinação desses fatores. Tem que ter uma predisposição genética e biológica. Eu mesmo, quando tinha 1 ano de idade, eu tive uma meningite bacteriana. É uma doença que, né, ainda mais com 1 ano de idade, a probabilidade de a pessoa morrer por isso é muito grande e de ter sequelas como cegueiras, ficar tetraplégico, é ainda maior, é muito alta a probabilidade disso. Eu não tive nenhuma dessas sequelas assim, mas pode ser que tenha de certa forma afetado algo no meu cérebro e isso pode ter desencadeado um toque depois. Mas não dá pra saber. Bom, é isso que eu queria falar mais ou menos do que é o toque, a proporção do toque no nível Brasil, mundial e também as causas possíveis do toque. E eu acho muito interessante falar isso como um portador do toque, porque se você tem toque e tá vendo esse vídeo, você sabe que, de fato, ninguém entende o que você passa. É como você ter algo que, por mais que você explique, elabore sua explicação, desenvolva teu raciocínio, as pessoas nunca vão entender o que você sente e aquilo que você passa. Eu sempre falei que toque só quem tem sabe como é e só quem tem sabe o sofrimento que isso causa. Se você tem toque, realmente eu queria dizer que eu me compadeço muito, porque eu já sofri muito com o toque a ponto de, às vezes, chorar todos os dias à noite culpado por ter perdido horas do meu dia com obsessões, com compulsões, por ter ido mal em provas que eu poderia ter ido muito bem, pelo toque me incapacitar de fazer muitas coisas e aquilo me agoniar e me dar culpa e eu ficava mal, não cheguei a desenvolver depressão, mas pela culpa que eu sentia, sabe, era como se eu não conseguia ter nem um dia bom, assim, um dia tranquilo, todo dia eu dormia pesado, angustiado, triste. E a boa notícia que eu tenho pra dar é que hoje eu tô muito bem, hoje eu tô feliz, consegui aí superar grandes desafios na minha vida, tenho grandes conquistas, hoje o toque não me incapacita, eu diria, de quase nada, ele não me limita de quase nada, e é por isso que eu quero fazer um próximo vídeo que vai sair semana que vem, e eu vou falar sobre como vencer o toque, aquilo que eu apliquei na minha vida para vencer essa doença terrível e chata e que eu quero incentivar você que tem toque, tá vendo esse vídeo, ou que você que conhece alguém que tenha, possa também indicar para essa pessoa para que você também possa ser vitorioso sobre isso, porque existe sim solução, existe sim como superar e vencer quase que 100% essa doença chata, porque hoje, eu até assim, não me emociono, mas é forte para mim falar, porque eu sempre achei que eu nunca ia conseguir estar tão bem quanto eu tô hoje em relação a isso, e eu tô, e eu quero fazer um vídeo compartilhando isso pra vocês, porque eu sei que vai ajudar. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like aqui, compartilha com quem precisa ouvir, comenta aqui o que você achou, e semana que vem tem um vídeo na sequência. Grande abraço!